Todos estão com uma grande expectativa para a decisão da próxima reunião do Copom, no final de janeiro de 2026, que vai decidir sobre a taxa de juros, a primeira reunião deste novo ano. Nesse vídeo, eu vou olhar um pouco mais longe. E se você tem dinheiro investido ou pretende investir no Tesouro Selic ou no Tesouro IPCA, eu vou trazer 3 cenários para contextualizar como o seu investimento poderá estar em 2028. Ao final desse vídeo, você sairá com uma visão mais clara sobre as projeções econômicas para 2028 e saberá tomar as melhores decisões para os seus investimentos. Hoje eu vou te dar uma aula sobre como os ciclos de mercado funcionam para você não tomar nenhum susto. Mas antes, um aviso muito importante. Eu sou um educador financeiro. O que eu vou te mostrar aqui é matemática. Isso não é uma recomendação de compra ou venda de títulos de investimento. Portanto, não copie carteira de internet, entenda a lógica dos investimentos e decida você mesmo, de acordo com o seu perfil e os seus objetivos, ok? Se você tem 40 anos ou mais, você já deve ter essa maturidade. Eu espero. Aqui no canal eu te ajudo a desvendar os mistérios da matemática financeira com conteúdo que te ajuda a proteger e multiplicar o seu dinheiro. E só tem um jeito de você ser avisado dos meus vídeos novos que vão ao ar toda semana. E descendo aqui, apertando o botão de inscrever-se e ativando o sininho. Faz isso agora para não esquecer. Vai lá e investe a sua inscrição. Eu quero que você olhe para esse quadro e preste muita atenção nesse desenho, nessa representação. Isso você já vai entender o mapa da mina aqui, o mapa do tesouro. Olha só. Marcação a mercado e renda fixa. Vamos entender um pouquinho disso nesse vídeo? Olha só. Aqui a gente tem um cenário onde a taxa de juros cai. Ok? Taxa de juros cai. O que acontece com o preço dos títulos? No caso pré-fixado, Tesouro IPCA+, o preço do título sobe. Então grava isso. Taxa de juro cai, preço do título sobe. E ao contrário aqui, quando a taxa de juros sobe, a taxa Selic no caso, os preços dos títulos caem. Então, presta atenção, já vou mostrar para vocês isso aqui na calculadora para a gente ver com os números certinhos, mas isso aqui é fundamental que você entenda para a gente contextualizar esse cenário para o futuro. Então, vamos lá, recapitulando aqui. Taxa de juro cai, preço de título sobe. Taxa de juro sobe, preço de título cai. Existe um efeito gangorra, uma relação inversa nos investimentos entre taxa e preço. Então, olha só, se a gente tem um cenário onde o Banco Central pode estar reduzindo a taxa de juros, o que vai acontecer com o preço dos títulos de investimento? Vai subir. Quer dizer que para você fazer um investimento novo, você vai pagar mais caro do que quando você tinha a taxa Selic mais alta. Captou? Bom, quando a taxa de juros está alta, o preço do título cai. Então, se você investiu com a Selic em 15%, você ainda pegou títulos da renda fixa, como o Tesouro pré-fixado, Tesouro IPCA, você ainda pegou com preço mais baixo. O que vai acontecer quando a taxa de juros subir e o preço de mercado cair? Já pegou? Vamos lá, daqui a pouquinho eu respondo na calculadora aqui, nosso simulado. E por que eu estou te explicando esse conceito técnico e chato, mas de uma maneira mais agradável para você entender? É porque aqui está morando o risco de perda ou ganho agora, 2026, para 27, para 28, nessa decisão do Banco Central de manter ou reduzir a taxa de juros, ou se reduzir agora, talvez no futuro bem próximo, voltar a subir. Bom, vamos para a nossa tela de simulado para eu mostrar para você os 3 cenários. Eu já mostrei para você no vídeo anterior como que a taxa Selic pode se comportar, quais são as prováveis decisões do Banco Central. Isso é demonstrado nesse gráfico, mas eu não vou aprofundar. Se você quiser assistir esse vídeo, vou deixar ele recomendado no final.
Eu estou trazendo para você esses 3 cenários aqui para uma Selic 2028. Aquele cenário da coluna azul, onde o relatório Focus do Banco Central aponta para uma taxa Selic de 10% em 2028. Relatório Focus, essa coisa complexa aqui, mas não vai entrar no detalhe, só para você saber do que eu estou falando. Aqui existem projeções de 26, 27, 28 e 29. Aliás, toda segunda-feira aqui no canal eu trago um vídeo curto, um shorts, fazendo um resumo das projeções do Banco Central, justamente desses indicadores aqui, de uma forma simplificada para você. Não quer perder nenhum? Já se inscreve aqui no canal. Mas tem muita gente que duvida dessa projeção do Banco Central, dizendo que a Selic não vai chegar a 12% agora em 2026 e também não vai chegar a 10% em 2027. Bom, aí eu desenhei aqui um outro cenário, uma expectativa de Selic a 8,5%, que seria assim, se o Brasil fizesse verdadeiramente o tema de casa, lembrando que nós temos aqui em 2026 ainda uma eleição, um cenário político, então 2027 já tem um presidente eleito, se vai ser o mesmo ou um outro, não sei, mas se o Brasil fizer o tema de casa em relação à sua dívida pública, você sabe que o Brasil está muito endividado. 2027 existe uma perspectiva de crise, porque lá a dívida contratada vai estar muito maior já do que o Brasil consegue arrecadar. Então vamos imaginar que ele fizesse todo o seu tema de casa e a gente poderia estar falando em 2028, uma Selic a 8,5%. Ou um cenário, eu coloquei aqui um cenário pessimista, 13,5%. Lembrando que nós estamos atualmente desde junho de 2025 numa Selic de 15%. E não tem jeito da bichinha cair. Não sei se agora em janeiro vai ser o momento deles reduzirem. Tem muita gente apostando que não. O sistema, o próprio mercado financeiro, as grandes instituições estão dizendo que não. 95% do mercado financeiro está apostando que a Selic vai se manter em 15%. Mas vamos imaginar que para 2028 a Selic feche em 13,50%. O cenário pessimista. Não sei se você pode ser mais pessimista que eu, talvez nesses índices, deixa no comentário aqui embaixo que eu quero saber. Bom, como isso pode estar afetando então os nossos investimentos? Então eu trouxe aqui 3 cenários para o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um investimento que a gente coloca o dinheiro para reserva de emergência. Ele é rentabilizado, ele paga Selic mais uma taxinha fixa, não coloquei aqui para a gente não complicar, para simplificar nosso entendimento. Olha só, eu sei que você é investidor iniciante, não adianta encher para fórmula de Bhaskara, não é? Eu teria aqui a Selic 10%, se eu investisse 10 mil reais, eu estaria com rendimento bruto de R$ 1.000, rendimento por mês 79,74. Num cenário otimista, o que eu tenho? Uma Selic a 8,5%. Então eu tenho um capital de 10 mil, o rendimento cai, mas ele ainda é positivo, entendeu? Olha só, rendimento mês 68,21. Num cenário pessimista, onde eu teria uma Selic a 13,5%, eu invisto 10 mil, meu rendimento bruto é 1.350 e o rendimento mês 106,09. O que é o rendimento bruto? Não estou descontando imposto de renda aqui, tá? Porque isso vai depender de prazos e tal, só para a gente ver aqui como isso se comporta. Então, no cenário Focus, eu tenho um determinado rendimento, 2028, o cenário otimista seria uma taxa de juro menor e o cenário pessimista com uma taxa de juro pior. Pessimista aqui para o mercado, né? Porque para nós como investidores, a taxa de juro estando alta, a gente ganha muito mais. O que eu quero mostrar para você aqui? O Tesouro Selic, ele é um investimento que ele não tem marcação ao mercado. Então, o rendimento dele oscila conforme a taxa Selic, a taxa de juros. E isso, se a taxa de juros subir, o rendimento aumenta, e se a taxa de juro cair, o rendimento cai. Não é que a gente perde dinheiro, a gente vai ganhar menos. Olha só, numa Selic de 8,5, vai ganhar 850 em um ano sobre 10 mil. Agora, numa Selic com 13,5, a gente vai ganhar 1.350, vai ganhar muito mais do que 850. Que às vezes o pessoal confunde, o pessoal acha que com a Selic menor, o Tesouro Selic vai ficar negativo. E não tem esse problema, não tem esse risco. Então, dinheiro para a gente manter para nossa reserva de emergência, se a gente não quiser correr risco do que eu vou te mostrar agora, o Tesouro Selic não tem a marcação ao mercado,
só vai sofrer essa questão do rendimento e tá tudo bem. Bom, agora vamos olhar para o Tesouro IPCA+. É muito diferente do Tesouro IPCA+, que eu vou te mostrar agora. Bom, quando a gente fala do investimento como IPCA, Tesouro IPCA+, já é um pouco diferente. Olha só, ele tem a marcação a mercado. E aqui existe uma possibilidade de ganho ou de perda. Aqui existe o risco, e aí você tem que entender isso. Aqui também vou ser super simples, apesar de as contas serem complexas, mas vou tentar passar isso aqui para você de uma maneira bem fácil de você entender. Até merece o seu like aqui embaixo do vídeo. Olha só, simulação do cenário Focus. Vamos supor que 24 de janeiro de 2026 eu tenha investido um valor de R$10.000, ok? O valor hoje do preço unitário do Tesouro IPCA+ 2040 é 1.644, se fosse comprar um título inteiro. Como eu investi 10.000, ele simplesmente divide 10.000 pelo preço unitário, 1.644. Então eu comprei, na verdade, 6 títulos, como se você fosse no clube, comprar 6 títulos lá no clube, né? Então aqui você tem 6 títulos do Tesouro IPCA+. Lembra daquela imagem que eu apresentei no início? Preço versus taxa? Agora você vai entender o porquê disso que eu mostrei para você. Eu comprei 6 títulos a 1.644,49. O que acontece? Ele tem um vencimento em 15 de agosto de 2040. Mas eu penso em resgatar esse dinheiro em 28 de janeiro de 2028. Aqui fiz só um simulado, tá, gente? Uma data hipotética aqui. Quero resgatar ele antes do vencimento. Aí você vai ver como que a marcação a mercado age aqui. O que vai acontecer? Se essas projeções aqui acontecerem conforme o relatório Focus está mostrando, a gente teria uma inflação até 2028 de 3,50 e uma taxa Selic de 10%. Isso traria um rendimento da taxa fixa próximo aí de 6,28%. Bem, sempre tem um risco aqui, né? Mas próximo a isso. E traria o preço unitário do título a 2.289,20. O que acontece? Se eu olhar pela rentabilidade contratada, em 2028, eu teria 12.530. Esses 10.000 teria virado 12.530, ok? Bruto, sem imposto de renda, sem taxa. Eu sei, eu não descontei aqui porque não é esse o propósito do vídeo. É só a gente ver como funciona a marcação a mercado. Bom, mas a mercado, esse título vai estar valendo, esses meus 6 títulos comprados, olha, a quantidade permanece. Vai estar valendo 13.920. Tá percebendo que, olha só, até coloquei no gráfico aqui, a rentabilidade contratada é a linha azul. Eu estaria em 2028, nessas condições, com os meus 6 títulos valendo 12.530, com valor aplicado de 10.000, mais os rendimentos do período. Mas, pela marcação a mercado, como o preço do título aumenta, lembra? Taxa cai, viu aqui? Sensível isso, mas ó, taxa cai, preço aumenta. Aí os 6 títulos estariam valendo, na verdade, valor de mercado, 13.920. Se eu fosse vender em 2028, eu estaria cobrando, ganhando por eles, 13.920 e não 12.530. Eu estaria com um ganho, um lucro de 1.389 aqui, além do rendimento que ele já trouxe. Perfeito? Cenário Focus. Agora vamos para um cenário otimista. Isso aqui seria um cenário quase que impossível na atualidade do Brasil, né? E talvez pelas próprias tendências aí políticas do país, né? Políticas econômicas. Mesmo cenário, gente, investir em 2026, 2028, se eu tiver uma Selic de 8,5, aí eu teria que ter pelo menos uma inflação de 3,5, né? Se não menos ainda, aí eu estaria trabalhando uma taxa fixa de 4,83. Bom, aí o meu PU, meu preço unitário, iria para 2.719. E o meu ganho, olha só, eu venderia os meus 6 títulos por 16.000. Essa linha laranja aqui no gráfico. Enquanto que pela rentabilidade estaria 12.530. Porque rentabilidade contratada. Eu poderia ganhar nessa marcação a mercado R$ 4.009. Agora,
Vamos imaginar que o cenário seja pessimista. Olha só, o que acontece? Uma taxa que caiu ainda em relação a 15% e subiu um pouco o preço, mas não subiu a ponto de me gerar um lucro para venda. Cuidado, que tem muita gente que confunde nas mentorias, o curso que eu tenho lá no Tesouro Direto, Sem Mistérios, as pessoas ficam perguntando, tá, professor, mas eu perdi dinheiro? Não, olha só, pela rentabilidade contratada, se fosse manter o título em 2028 e levar ele até 2040, ele estaria valendo 12.530, o rendimento dele. Então, olha só, você investiu 10 mil, estaria hoje com 12.530. Se você quiser vender o título antecipadamente, quanto que o mercado vai estar pagando para você? 11.424. Você estaria ainda com lucro aqui de 10 mil, estaria resgatando 11.424. Só que pela taxa contratada você deveria resgatar 12 mil. Só que o mercado disse não. Pelo preço que você comprou, mais a rentabilidade, o preço hoje do mercado, eu vou pagar para você 1.878, que é o preço justo, então vou estar pagando 11.424 por 6 títulos. Você ganha um lucro, só que ele é menor. Se você tem um cenário otimista ou o próprio cenário do Focus aqui, o seu lucro vai ser muito maior. Mas esse lucro, tanto no cenário Focus e tanto no cenário otimista, só vai acontecer se você vender o título. E esse do cenário pessimista só vai acontecer se você vender. Se você não vender, o que vai estar valendo? Vai estar valendo a rentabilidade contratada. Então, nesse sentido, você não tem risco nem de ganhar e nem de perder. Se você levar até o vencimento, nesse caso aqui, em todos os cenários, você vai estar rentabilizando aí 51 mil próximo, né? Porque o IPCA é uma taxa que vai variando, mas o que você garantiu na contratação é o 7,30. Então você vai ganhar algo próximo aqui de 51 mil em 2040. Então, se você quiser investir o dinheiro e deixar até o final, não precisa se preocupar. Agora, se você é uma daquelas pessoas que investiu, quer possivelmente resgatar o título antecipado ou quer ganhar lucro maior em cima dessa aplicação, eu desvendei aqui para você o mistério da marcação a mercado e como que esses investimentos podem se comportar para 2028 dentro desses 3 cenários. Olha, eu sei que falar de marcação a mercado, IPCA, curva de juros pode dar um nó na cabeça. E é perigoso realmente sair por aí clicando nos botõezinhos aí dos aplicativos da corretora ou mesmo, né, como é que você vai confiar na orientação muitas vezes de um gerente do banco que quer puxar você para o investimento aonde ele vai estar ganhando a meta dele, né? Se você quer aprender mais sobre Tesouro Direto, aprender a desvendar todos os mistérios do Tesouro Direto, fica aquele convite para você, a gente está com as últimas vagas aqui abertas, basta você clicar no link que está na descrição ou se não apontar o celular para esse QR Code. Se você quiser entender um pouco mais, quer que eu ajude a explicar essas fórmulas, essa matemática complexa que está por trás dos investimentos, você pode também acessar a minha mentoria. Basta você apontar o seu celular para esse QR Code que está aqui na tela ou também acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. Lá no curso e na mentoria, eu não vou te dar o peixe, eu não vou te dizer aonde você tem que investir. Eu vou te ensinar a pescar, a entender o clima, o cenário, para você nunca mais depender de dica de ninguém e você aprender a fazer os seus investimentos, pois esse é um canal aqui de educação. Agora eu quero saber de você. Na sua opinião, nós vamos para o cenário do Boletim Focus, do Banco Central? Nós vamos para o cenário pessimista ou nós vamos para o cenário realista? Deixa aqui nos comentários que eu gostaria muito de saber a sua opinião e trocar uma ideia. A gente continua o nosso conteúdo aqui nos comentários. E depois que você deixar o seu comentário, se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, eu já vou deixar aqui no centro da tela o vídeo que eu falei para você lá no início, da taxa Selic. Por que o Banco Central ainda não reduziu a taxa Selic? E para onde ela vai em 2026? Você não pode perder. Clica aqui no centro da tela que eu já estou te esperando lá. Até o próximo vídeo.